Alô, povo de Deus, graça e paz para todos. Não importa qual seja a sua denominação, se você é católico, espírita, protestante, evangélico, Sanchanoê, Buda, não importa qual seja a sua religião. Eu vos saúdo a todos. Eu sou Nilson Queiroz. Talvez você não me conhece, eu sou Nilson Queiroz do canal Verdadeira Graça. Eu estou aqui nesse momento para trazer mais uma palavra para a edificação da nossa vida espiritual. Talvez você discorda daquilo que eu falo, talvez alguma coisa você não concorda, mas eu falo dentro da realidade do que está dentro da Bíblia Sagrada. Porque eu conheço a Bíblia, eu fiz curso, eu estudei, eu me aprofundei, eu busquei, e hoje, pela graça que provém do alto, porque Tiago capítulo 1, versículo 17, diz um versículo que eu gosto muito de ouvir, que todas boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação alguma. Então tudo que é bom procede do alto para as nossas vidas. E nesse momento eu tenho uma palavra. E a palavra que eu tenho é essa. Você já entrou dentro de uma igreja? Esta é a mensagem. Você pode perguntar, mas sim, como? Eu estou todo dia na igreja? Não. Você nunca entrou dentro de uma igreja. Você entrou dentro de um templo, dentro de uma mesquita, dentro de uma capela, dentro de um salão, dentro de uma sinagoga, mas dentro de uma igreja você nunca entrou, porque homem nenhum consegue entrar dentro de uma igreja. Eu creio que você pode estar se perguntando, mas como? Eu nasci, cresci, me casei, criei os meus filhos dentro da igreja. Agora vem este. Eu não sei se ele é um pastor, se é um bispo, se é um padre, se é um arcebispo, se é um cardeal. Quem ele é? Eu sou apenas um comentarista. Eu comento a verdade. Eu comento a realidade. Aquilo que está dentro da Bíblia Sagrada. Você, por 30, 40, 50, 60 anos, você está todos os dias dentro daquele salão. Aquele salão que você chama de igreja. Mas nenhum homem pode entrar dentro de uma igreja. Porque o homem levanta as paredes, cobre, coloca banco, faz ali uma tribuna, ali o altar. E na verdade não é altar, porque o altar era o lugar onde se sacrificava os animais que era trazido para o sacrifício ao sacerdote. Porque a própria palavra nos diz no capítulo 17 de Atos e versículo 24 que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Outra vez, Jesus disse no capítulo 15 do Evangelho, não, do livro histórico, porque Evangelho não é Novo Testamento. Evangelho é Velho Testamento. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João é velha aliança, está na velha aliança. E Jesus, nos dias da sua carne, disse, no capítulo 15, versículo 8, esse povo me louva com seus lábios,
mas o seu coração está longe de mim. No versículo 9 ele diz: em vão, é inútil o que vocês estão fazendo. Vocês estão me adorando em vão. E ele ainda disse à mulher samaritana, no capítulo 4, versículo 22, do livro histórico de João. Ele disse: os verdadeiros, quando a mulher perguntou: os meus pais adoraram neste monte. Os judeus dizem que é em Jerusalém que se adora a Deus. Jesus disse: mulher, a hora é chegada, que nem neste monte, nem em Jerusalém se adora a Deus, mas os verdadeiros. Por que ele disse os verdadeiros? Porque existe o falso evangelho e o verdadeiro evangelho. Então existe a verdadeira adoração, aquele que adora a Deus de verdade, com um coração sincero, e aqueles que são falsos. Então, nós não estamos ensinando uma nova doutrina. Alguém diz assim: mas a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, os evangelhos pregavam para os católicos. E hoje, esse povo da graça está querendo pregar para nós que somos evangelho, mas igreja evangélica e igreja católica é tudo a mesma coisa, é farinha do mesmo saco. Não mudou nada, não teve diferença nenhuma. É tudo a mesma coisa. Eu pergunto, o que mudou? Só o nome, porque a hierarquia é a mesma. De papa, bispo, arcebispo, cardeal, padre, Dom João, Dom José, Dom Sebastião, é tudo a mesma coisa. E o que fez as chamadas igreja protestante, quando saiu de dentro deste movimento chamado Igreja Católica Apostólica Romana? Eles trouxeram tudo que eles tiraram lá de dentro. Lá batizava criança. E dentro das chamadas igrejas protestantes batizam o quê? Criança também. 12 anos para mim é criança. Que diferença tem batizar uma criança de 2, 3 meses e batizar uma criança de 12 anos? É tudo criança. Então é farinha do mesmo saco. Eles não mudaram nada. Então hoje o evangelho que eu digo, existe 2 evangelhos, Gálatas capítulo 5 e versículo 7. Ao evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. E o evangelho da incircuncisão foi dado somente ao apóstolo São Paulo. Foi o único apóstolo dentro da Bíblia que pregou o verdadeiro evangelho, que estava oculto, estava escondido antes da fundação do mundo. Está lá no capítulo 16 e 25 de Romanos. Esse evangelho estava escondido e foi revelado a quem? A Pedro, a João, a Tiago, a Judas. A quem foi revelado o evangelho da graça? Somente a Paulo, o apóstolo São Paulo. Este homem foi revelado o evangelho da graça, e hoje, o que eu estou falando neste momento, para você que está me ouvindo, às vezes pela primeira, pela segunda vez, você diz: mas como este homem está dizendo que eu nunca entrei dentro de uma igreja? Você nunca entrou dentro de uma igreja. Você entrou no meio de um povoado. Você entrou no meio de um povo. Você ali faz parte de um movimento, mas não tem como explicar, é muito difícil para você entender isto, porque não adianta você fazer curso de teologia, não adianta você se aprofundar nos conhecimentos bíblicos se a sua mente, que está aqui dentro, como disse ali em Efésios capítulo 1 e versículo 16,
Não adianta, sua mente tem que ser aberta. Deus tem que abrir o seu entendimento. É aquilo que Jesus disse aos seus apóstolos. Quando os apóstolos voltaram depois de uma grande batalha, onde eles saíram ao pregar o evangelho e voltaram contentes e dizendo para o Senhor tudo o que tinha acontecido. Jesus se alegrou naquele momento, que eles dizem, em teu nome grandes sinais e maravilhas acontecia. E Jesus disse, graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste, escondeste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste a quem? Aos pequeninos, aqueles que não são os intelectuais, os sabedores, aqueles homens que têm sabedoria, que os grandes sábios viviam na antiga Grécia, os grandes filósofos, os grandes teólogos viviam ali. Jesus diz, graças te dou porque ocultaste essas coisas desses homens e revelaste a quem o Senhor quer revelar. Então, por isso que muitas vezes você ouve essa mensagem, o que eu estou pregando, e você não consegue, muitas vezes, entender. É porque a sua mente ainda não foi esclarecida, mas Deus pode te esclarecer. E eu não vou dizer para você por que você não consegue entrar dentro de uma igreja. Como diz uma música que diz, desate que eu quero ver, esse sinal que eu lhe dei, não desate para você. Você tem que desatar, desate que eu quero ver, esse sinal que eu lhe dei. Então, você tem que desatar. Eu poderia esclarecer para você neste momento, mas eu vou deixar para que você possa quebrar sua cabeça. Você pode buscar, você pode falar com o seu pastor, com o seu professor da escola dominical, com o seu, o seu presidente da escola dominical, ali o seu professor de teologia. Ele não vai conseguir explicar para você por que nenhum homem é capaz de entrar dentro de uma igreja. Então, se você está me ouvindo, busque conhecimento, examina, busca sabedoria do alto, que Deus vai te revelar por que nenhum homem pode entrar dentro de uma igreja. Somente o homem entra dentro das sinagogas, entra dentro dos templos, entra dentro das capelas, entra dentro das mesquitas, entra dentro de vários salões, mas dentro de uma igreja é incapaz do homem entrar dentro de uma igreja. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa mensagem, divulga essa mensagem. Todos os sábados estou colocando um novo vídeo. Eu tenho aí mais 100 e poucas mensagens rodando por aí. Divulga. E eu estou todos os sábados. Graça e paz para todos.